fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, acione o sino das notificações, faça parte dessa nova história da gente falar do Vasco aqui. É de graça, não paga nada e vamos juntos. Quero falar sobre João Gomes, jogador do Flamengo, não o João Gomes cantor, e também sobre os números, né, do Vasco em São Januário. Enfim, vamos lá, vamos entrar logo de vez nos assuntos que sem muita delonga. Bom, vou começar com o assunto do Davidson aqui. Ontem o Davidson, né, depois de uma partidaça pelo Cuiabá, mais uma vez, Davidson de 31 anos, eu tuitei, inclusive, sobre o Davidson, dizendo, pô, esse cara merece vestir a camisa do Vasco, velho. Ele é muito Vasco, sabe? Ele brincando com o Casimiro, ele colocou ali e tal, olha, saudações vascaínas, brincando no microfone, enfim, com o Casimiro. Muito legal mesmo. Enfim, acho que o Davidson tem tudo para um dia vestir a camisa do Vasco. De repente a diretoria pensa um pouquinho, né? Pô, o cara é Vasco, tem 31 anos só, enfim, é centroavante, tá jogando bem, tá? Joga bem e é pelo futebol, não tô falando só pelo amor dele, não, né? Porque eu também amo, enfim, a torcida do Vasco inteira ama o Vasco, mas eu tô dizendo pelo futebol do cara, que ele vem apresentando, um bom futebol, né? Acho que poderia tranquilamente disputar essa Série B pelo Vasco. Infelizmente não temos janela para isso, mas quem sabe aí na próxima temporada, ele que foi por muito tempo importante para o Palmeiras, inclusive fazendo gol de Libertadores e tudo mais. Tá certo? Parabéns ao Daverson e obrigado ao Daverson pela vascainidade dele. Bom, outro assunto aqui que eu quero entrar, né? Olha, o Vasco e o Flamengo, gente, tem esse histórico. Quando o Andrei Santos, falar sobre o João Gomes agora, quando o Vasco levantou aquela bola, aquela incógnita, né, envolvendo o futebol do Andrei Santos, não sei se vocês lembram, e que surgiu aqueles ventos dizendo, ó, o Flamengo tá de olho. Eu não duvido não, hein? Não duvidei não, hein? Isso porque, claro, o Flamengo com um poder de investimento muito grande. Hoje o Vasco tem também, né? Hoje o Vasco tem esse poder também. Vale ressaltar isso aqui. Naquela época, não. Beleza, zero problema. Depois que virou SAF, a coisa mudou, né? Tá certo, tem muita coisa para acontecer. O Vasco não pode comprar jogadores para essa temporada, mas pode fazer investimentos para o futuro, para a próxima temporada, até porque eu confio demais que o Vasco vai vencer do Cruzeiro, vai vencer o próximo jogo. Aliás, o Cruzeiro tem um desfalque importante, hein? Vamos falar sobre isso aqui, para o jogo contra o Vasco na quarta-feira. Então, gente, o João Gomes, agora, assim como o Andrei Santos, tá naquela de discutir contrato, enfim, podendo até assinar um pré-contrato com outra equipe. E esse assunto foi levantado pelo jornalista Vene Casagrande. Na época, o Vasco ofereceu um exemplo para o Andrei Santos, cerca de 120, 140 milhões para renovar o contrato de salário, né? Mais uma multa rescisória de 1, 2, 3x. Aí depois o Vasco foi lá, dobrou, foi para 180 mil de salário, lembrando que o Andrei Santos ganhava cerca de 40 mil, né, o primeiro contrato dele com o Vasco, e depois isso foi lá para 180, enfim, com bônus e tudo mais. E o salário do Andrei, realmente um dos maiores salários desse elenco do Vasco. Aí surge essa informação do João Gomes e essa pedra no sapato, o Flamengo tem muito bem com o Vasco. Vocês sabem de vocês, quem conhece a história do Vasco, gente, eu vi algumas pessoas dizendo, poxa, eu não vi títulos importantes como o de 97. Eu era muito novo, tinha 13, 14 anos. Eu fui crescendo, né? Tipo assim, eu vi muitos títulos do Vasco, né? Dentro do estádio, graças a Deus, meu falecido pai me ajudava nesse quesito, me levava, jogou no Vasco, então isso contribuiu bastante. Então, eu vi títulos, os maiores títulos do Vasco, tipo da Libertadores, eu vi dentro de São Januário. Claro que o segundo jogo foi em Guayaquil, mas o primeiro foi em São Januário. Então, essa história, e eu gosto muito de ler
as histórias do Vasco. E as pessoas conversavam também, não, o Vasco tirou o Bebeto do Flamengo, essa é a pedra no sapato. Tirou o Bebeto do Flamengo e, enfim, o Eurico foi lá, depositou a multa. No dia seguinte, o Bebeto tinha que se apresentar no Vasco e ponto. Naquela época era assim. Depositava a multa e o jogador tinha que sair do clube e acabou. Pagou, paguei, comprei, é meu. Né? Então, o Vasco fez isso, comprou o Bebeto na época. O Bebeto foi campeão brasileiro pelo Vasco, virou ídolo do Vasco, enfim, depois saiu do Vasco, mas fez história com a camisa do Vasco. Tanto ele quanto o Tita. Então, o Vasco, mas o Vasco também sofreu com isso quando o Felipe, por exemplo, foi pro Flamengo. Felipe, em 2004, só não fez chover contra o Vasco também. Mas o Vasco fez mais vezes, né? E eu acho que a maneira que o Vasco fez doeu mais no Flamengo do que ao contrário, né? Porque tirou um ídolo, no caso do Bebeto, e veio jogar no Vasco. O Marcelinho veio depois também, é da geração do Bebeto, mas assim, o Marcelinho veio depois de... se tornou ídolo no Corinthians e tudo mais. Mas o Bebeto não. O Bebeto foi uma coisa que o Vasco foi lá, comprou e é meu. Né? E agora surge essa possibilidade do João Gomes. Olha, primeiro, no futebol não duvido nada. É claro que é muito difícil, mas muito difícil. Né? O Flamengo não vai dar esse mole pro Vasco. Né? Ainda mais sabendo dessas histórias, né? Então, assim, mas se der mole, se abrir o leque, faz o investimento e ponto. Né? Isso é futebol, isso é mercado. Sabe por quê? Porque se houvesse a possibilidade deles tirarem o Andrei Santos do Vasco, eles não pensariam duas vezes. Ué, e você vai perguntar, Eduardo, eles estão errados? Claro que não. Claro que não. Em momento algum. Então, João Gomes é um moleque que joga muita bola. Não é porque é do Flamengo. Não joga nada. Sem essa. Joga muita bola, surgiu muito bem. Foi o Rogério Ceni, né, que revelou o menino. E se essa matéria for à frente, se essas coisas acontecerem como aconteceram no passado, o Vasco vai estar fazendo uma grande aquisição, sem dúvida nenhuma. Não acredito muito, mas boa sorte aí aos envolvidos. Acho que o Vasco tem que pensar assim mesmo. O Vasco tem que começar a pensar fora da caixa para montar um elenco forte. Não só um time, tá? Um elenco forte para a temporada 2023. Já pensando no acesso, sim. Positividade total aqui. Galera, quero falar sobre os números do Vasco em São Januário. Né? Foram 15 jogos, 10 vitórias, 0 derrotas, 77,8% de aproveitamento, 24 gols marcados, 5 gols sofridos, enfim, 67% dos jogos sem sofrer gol, 5,9 chutes para marcar um gol, 25,4 chutes sem sofrer gol, enfim, para sofrer um gol, né? Então, assim, esses números do Vasco aqui em São Januário, esses números aqui que eu estou lendo para você, colocam o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Sobre isso que eu quero finalizar o vídeo aqui. O Vasco, esse ano, passou por maus bocados, fez escolhas erradas, enfim, tipo Maurício Souza, nada contra o ser humano, mas quando eu falo aqui nessa questão das escolhas, dos cuidados, tudo isso, gente, o Vasco deveria ter pensado diversas vezes, olha, calma, deixa eu observar mais o mercado, porque existe um leque e o Vasco precisa se cuidar. O Vasco precisa, enfim, mas não. O Vasco preferiu arriscar, o Vasco preferiu fazer certas escolhas que não deram certo no passado recente. Mas, enfim, chegou o Jorginho para corrigir a parada. Hoje, dia de treino, coletiva com o Raniel. Amanhã também vamos acompanhar os treinos do Vasco antes dessa viagem para Minas, porque vai ser muito importante. E um resultado positivo em Minas, mais importante ainda. Né? Isso porque o Cruzeiro tem um desfalque, na minha opinião, dos mais pesados do time, que é o seu treinador. O Pesolano não vai estar à beira do campo contra o Vasco. Aí você vai falar, pô, Eduardo, mas ele é treinador. Mas é um cara que sabe armar o time, é um cara que muda na beira do campo e treinador ganha jogo, não tem isso, ganha jogo.
na beira do campo, o cara taticamente faz o time funcionar, faz o time andar. Então, uma perda muito grande para o Cruzeiro contra o Vasco nessa quarta-feira, às 21 horas, hein? Às 21 horas, o horário do jogo, tá? Não mais às 21h30. E eu aguardo vocês aqui no canal para a gente, enfim, transmitir e, enfim, e passar essa energia, essa questão positiva do nosso Vasco voltar de vez para a Série A do Campeonato Brasileiro. Do mais, uma semana abençoada para todos vocês, bom trabalho, enfim, boa semana, vamos com tudo. Aqui é Vasco, um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.